estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângeles. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre a sombra interior. Hoje vamos falar sobre a quarta forma de manifestação da sombra, ou seja, quando admitimos que a sombra faz parte de nós e então passamos a trabalhar com essas energias, depurando-as de forma consciente. Esse é o objetivo. Já vamos começar com as palavras de James Hollis. Então nos diz James Hollis, no livro A Sombra Interior: o inego dentro de mim mesmo chegará mais cedo ou mais tarde ao meu mundo externo. Olha o quanto é profundo isso, ele nos diz. Então, a primeira lição a aprender no trabalho com a sombra é a aceitação da sombra. Pois quanto mais negarmos a sombra existente em nós, ou seja, as enfermidades, aquilo que nós não queremos enxergar, mais ela se apresentará de forma oculta. Pois como nos ensinou Jesus, nada há de oculto e não se torne manifesto. E nada em segredo e não seja conhecido e venha à luz do dia. Então a tarefa primordial no trabalho com a sombra é trazê-la para a consciência e aceitá-la. É aí que entra o processo de autoanálise, de autoobservação, de vigilância mental, como nos disse o Cristo, vigiai e orai, para que possamos ter essa vigilância e depois entrar em oração no sentido de elevar a mente, o padrão, os valores ao caminho do bem. Vamos prosseguir com as palavras de James Hollis. Ele nos diz no mesmo livro: a única forma de acabar com a opressão de um vício é sentindo a dor da qual nos defendemos. A dor que já sentimos. Olha o que nos diz o analista junguiano James Hollis. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos guias da humanidade: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E os benfeitores espirituais responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, nos diz os benfeitores espirituais. Muitos, por não compreender, e muitos de nós, por não compreender o conceito de vício e defeito, se surpreendemos, nós vamos nos surpreender e dizer: mas o egoísmo não é um defeito? O vício é um condicionamento, E para construir um condicionamento não é de um dia para a noite. São anos e anos, vidas e mais vidas, encarnações mais encarnações. E ninguém repete um comportamento sem que esse comportamento lhe dê prazer. Então a construção do vício começa com o prazer. Depois o prazer se transforma em dor. E aí procuramos repetir o comportamento não mais para buscar o prazer, mas sim para fugir da dor. E chega um momento e não repetimos mais conscientemente o comportamento, pois já virou um condicionamento, ou seja, um vício, um hábito arraigado no self, no espírito, um distúrbio do sentir. E aí nós falamos um defeito. E como nos diz James Hollis, para acabar com a opressão do vício, devemos sentir a dor da qual nos defendemos. A dor que já sentimos. O comportamento, por exemplo, o comportamento ególatra é um vício, como nos diz a espiritualidade. Um vício do egoísmo. Um condicionamento em nosso psiquismo. Ser fraterno vai exigir muito de nós, do ego, do indivíduo estar ali nas suas experiências encarnado. Por isso temos tantas dificuldades, por exemplo, vamos dar um exemplo, em falar o bem. Uma coisa simples, nós temos dificuldade em falar o bem. Aumentar o mal é algo tão natural em nosso psiquismo, é um vício, um condicionamento.
né? Então, no simples comentário do bem, nós temos dificuldade. Então, falamos assim, vamos falar alguma coisa boa, né? Vamos falar o bem. E aí a gente fica esperando, pensando, não vem nada na cabeça. Vamos aumentar alguma coisa de mal, aí já vem um monte de coisa. É um vício, é um condicionamento, né? A mente está viciada nesse mecanismo. Vamos acompanhar o pensamento de Carl Gustav Jung. Ele nos diz assim, a sombra é problema moral e desafia a personalidade como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência dela sem esforço moral considerável. Tornar-se consciente da sombra implica reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, como existem na realidade. Quando somos convidados a realizar o processo de autoanálise, para que possamos identificar em nós os sentimentos que impulsionam os comportamentos, as emoções, há um bloqueio natural, pois tomar consciência da sombra exigirá do ego um esforço moral considerável, como nos diz Jung, pois a sombra é problema moral e precisa ser solucionado. Por isso, quando somos convidados a fazer autoanálise para identificarmos o material sombra existente em nós, temos dificuldade nesse mergulho, né? Então, nós falamos assim, eu não consigo. Muitas vezes pedimos para uma vez na semana nós nos recolhermos lá, rememorar a semana, perceber como nos ensinou Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então a gente rememorar, perceber quais são as intenções em determinadas ações, verificar durante a semana quantas vezes a gente ficou com ódio, quantas vezes eu tive medo, eu fiquei alegre, né? Porque toda essa manifestação, porque a emoção é um campo mais fácil de nós percebermos. A emoção não tem como não perceber a emoção, ela mexe no mental e no físico. Então, nós percebemos a emoção. Agora, o que está por trás da emoção, que são os valores, os sentimentos, aí nós temos mais dificuldade de identificar. Então, se nós não temos o hábito de identificar as emoções, os nossos comportamentos, fica difícil a gente chegar até esses valores, os sentimentos. Por isso, a autoanálise é prioritária, primordial no processo de autoconhecimento, de se perceber. Porque, através da autoanálise, nós vamos criando a vigilância mental. Nós vamos percebendo, aquela atitude, o motivo de eu reagir assim foi esse, né? As minhas reações denotam muito isso dentro de mim. E esse mergulho quem vai fazer somos nós mesmos, né? Ninguém vai fazer por nós, né? Nós teremos, como diz a questão figurativa do Evangelho, subir ao Gólgota carregando a nossa cruz, né? Como aquela imagem muito forte, né? Às vezes a gente não suporta e não consegue levantar de novo. E de repente vem alguém e nos ajuda, mas esse alguém sai de cena e nós teremos que subir, como isto exemplificou, né? Então nós devemos fazer esse mergulho. Vamos continuar com o pensamento de Carl Gustav Jung. Esse processo de entrarmos em acordo com o outro em nós é bem compensador, porque neste caminho nós conhecemos aspectos de nossa natureza e não permitiríamos que ninguém nos apontasse e nós nunca teríamos admitido, nos diz Carl Gustav Jung. E o processo é dessa forma. Quando tomamos coragem de entrar em contato com a sombra, vamos perceber que a tarefa é muito gratificante, pois nesse processo de autoanálise, criamos o hábito da vigilância mental, da vigilância emocional, comportamental. Vamos criando olhos de ver, diferenciando emoção de sentimento, o fato dos motivos, os motivos externos dos motivos internos. E quando nós vamos identificando o sentimento em nós, que é o impulsionador de alguns comportamentos,
é uma alegria imensa. Não adianta alguém nos dizer, você é arrogante, fulano. Pois alguns irão até dizer, eu nem sabia e sou arrogante. Né? E mesmo que admitamos, não vamos entrar em contato com a sombra, porque o processo tem que ser de dentro para fora. Não adianta alguém nos dizer, porque eu encontro uma sombra é algo privado e íntimo. Só o indivíduo pode realizar. Porque uma coisa é o comportamento arrogante e é observado externamente pelo outro, né? E outra coisa é o sentimento que alimenta esse comportamento arrogante. E o sentimento é um valor. E quem tem condição de entender o valor é o próprio proprietário, o próprio dono desse valor. Por isso o processo é íntimo. E por isso nos dizia sempre Jesus, para não julgar. Não é externamente esse entre em contato com a sombra, não é assim. Por exemplo, eu sou arrogante, descobri agora eu sou arrogante. Não é assim. Não é assim que se identifica o material sombra. Mas deveremos entender o que alimenta essa arrogância internamente e não externamente. Quais são os valores, as intenções do self, do espírito, e sedimenta a atitude arrogante? Uma arrogância se manifesta em mim. Quais são as situações que servem de gatilho para esses valores internos acionem a minha arrogância? O processo é íntimo e privado, como dissemos. Por isso, nos disse o Cristo, não julgueis, pois não temos condição de saber o sentimento do outro. A atitude, às vezes sim, podemos até presumir, mas o sentimento é íntimo e privado, pois o sentimento é um valor, e valor depende, como dissemos, da visão de cada um. Prossigamos com Jung. O Jung vai nos dizer assim: precisamos agora carregar nossa própria cruz. Isso significa que precisamos beber da taça amarga de nossas imperfeições até a última gota. Precisamos aceitar e encarar nossas faltas, por menores que sejam. Não é suficiente reconhecer intelectualmente que temos fraquezas para que a transformação psíquica ocorra. Nossos próprios ossos precisam sentir remorso. Nossas faltas se tornam então um problema moral e desafia toda a personalidade. Com quanta clareza nos diz Jung. Não adianta reconhecer intelectualmente que temos imperfeições. Poderíamos dizer, eu sou egoísta, orgulhoso, vaidoso, ciumento, invejoso, ambicioso, tenho pensamentos de ódio, de vingança, de desregramento sexual. Agora eu me conheço, Nada disso irá adiantar, como dissemos, para a nossa transformação moral sem que desenvolvamos o sentimento de empatia, de compaixão, de misericórdia para com as nossas próprias imperfeições. Poderemos até dizer que compreendemos a dor da inveja, mas só iremos entender realmente quando identificarmos como a inveja se manifesta em mim e quando começamos a entrar em contato com essa sombra na nossa própria intimidade, dialogando com ela, conversando com ela e procurando compreender os valores que ela nos traz, para a partir daí entrar em seu mundo e propor a mudança. E aí, quando identificarmos esses valores no outro, iremos sentir um aperto no peito e uma dor nas próprias fibras da alma. E é o sinal do sentimento de compaixão e misericórdia, frutos do amor fraternal. E ao invés de criticarmos e julgarmos a atitude do outro, alimentando ainda mais a nossa sombra, faremos ao contrário. Faremos como uma mãe prudente faz com seus filhos imprudentes. Não aprova as atitudes dos filhos, as atitudes erradas do filho, mas não condena o filho. Pois o instinto de proteção e o sentimento de amor da mãe sabe, e aquele ser, aquele espírito um dia
vai compreender os seus erros e reparar suas faltas. E a dor da mãe por ver a ignorância do filho suplanta toda a sombra da crítica e da condenação. Esse é o caminho para entrarmos em contato com a sombra e sublimá-la. Então nós vamos acompanhar mais o pensamento de Carl Gustav Jung, onde ele nos diz: as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus semelhantes. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o ensinamento basilar da proposta educacional do Cristo. Fazer para os outros o que gostaríamos que fosse feito conosco. É um processo de alto amor. Quando aprendemos a ter compaixão e misericórdia para as nossas próprias enfermidades morais, lembremos-nos bem, compaixão e misericórdia, e não autocondenação ou autopiedade. Quando aprendemos a ter compaixão e misericórdia com a nossa sombra, procurando compreender esses valores, ao mesmo tempo também aprendemos a compreender as enfermidades do outro e respeitá-lo. Pois, como diz os benfeitores espirituais na questão 876 do Livro dos Espíritos, ele nos diz assim: e Deus colocou em nosso coração a regra da verdadeira justiça, pois é um desejo natural e cada um de nós temos de ver os nossos direitos respeitados. Isso é um desejo natural. Então, na incerteza de como devemos proceder para um outro, nós devemos nos perguntar, né? Como eu gostaria eu fosse tratado em determinada situação. Como eu gostaria que as pessoas me tratassem. E aí eu pego esse desejo natural e está em mim e transfiro para o comportamento com o outro. Os Espíritos nos dizem assim: e Deus não poderia nos dar um guia mais seguro do que a nossa própria consciência. Isso é uma verdade, né? Então muitas vezes a gente fala assim: mas eu não conheço as leis de Deus. Mas é só olhar para dentro de nós. Como eu gostaria de ser respeitado? E aí a gente faz para um outro. Tá certo? O processo não é tão simples assim, exige um esforço moral muito grande de nós. Então, para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós vamos lembrar as palavras simples e muito grandiosas, né, de Francisco Cândido Xavier. Ele dizia assim: e Jesus não pediu nada difícil para nós, não pediu para a gente escalar o Monte Everest, não pediu para a gente correr a maratona, né, uma maratona distante. Ele só pediu para que nós pudéssemos nos amar. E essa é uma tarefa, e nós achamos que é difícil, mas como disse o querido Chico, é uma tarefa muito simples, só pediu para a gente nos amar. Nós vamos finalizando esta aula com muito amor no coração e Deus nos abençoe.